Bom, então, boa noite a todos, tá? Meu nome é Daniel, não sei se eu já trabalhei com alguém de vocês, eu dei uma olhadinha lá pelo nome, mas como que a gente acaba que não faz chamada, né? Eu não conheci por nome, tá bom? Bom, a disciplina que nós vamos trabalhar, né, é a disciplina de Estatística Aplicada à Administração, tá? A disciplina ela já está toda lançada para vocês lá no Moodle. Eu só vou amanhã, de uma parte da manhã, tá faltando só alterar as datas, tá? Porque eu fiz a importação e aí não consegui hoje fazer alteração, atualização das datas, né? Dos trabalhos, de tudo, tá bom? Porque tá com a data, não tá batendo as datas pro nosso semestre, né? Que ele começou um pouquinho postergado, tá? Então amanhã mesmo eu já faço essas alterações, aí fica tudo 100%, tá bom? Bom, gente, como é que a gente vai trabalhar nesse semestre com a disciplina? Né, vão ser divididos ali em 4 módulos, né? Com uma disciplina, toda disciplina é uma disciplina de 60 horas. Eu tenho muito tempo que eu trabalho na administração pública, né? Só que eu, nos últimos um ano e meio, eu tenho trabalhado muito junto com os cursos de licenciatura, no cálculo de matemática, estatística, né? E aí voltei esse semestre para trabalhar junto com a Adriana, né? A coordenadora. Bom, então eu vou explicar um pouquinho para vocês nessa web aula nossa hoje o que vai ser trabalhado, como que vai ser trabalhado, tá? Só comentar um ponto aqui. A distribuição de pontos, né? Ela mudou, então vocês já vão estar mais por dentro do que eu, né? Vocês têm 60 pontos, né, de avaliação em 2 provas presenciais, né? E 40 pontos de trabalho, onde dentro desses 40 pontos, 20 pontos é de um trabalho institucional, né? Que é válido para todas as disciplinas, e 20 pontos, então, dentro da disciplina para ser distribuído para vocês em trabalhos. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós temos 4 blocos, tá? Então, em cada bloco vão ser distribuídos 5 pontos de trabalho. Tá? Então, as atividades de avaliação e as atividades de fixação que estão em cada bloco serão contabilizados para esses 5 pontos, tá? Então, vão ser distribuídos de acordo com a quantidade de exercícios que estão lá. Tá? Se eu tenho né, uma atividade de fixação e uma de avaliação, então vão ser 2,5 para cada. Se eu tenho 4 atividades, aí vai ser 1,25 para cada. Então, vai depender da quantidade de trabalhos que tem de atividade de fixação e de avaliação em cada bloco, tá? Os outros 20 pontos vocês já sabem, né? Eu acho que vocês já estão por dentro, como que vai ser um trabalho de institucional, né? Esse trabalho institucional é um trabalho onde, né, tenta fazer a interligação, a ponte entre todas as disciplinas que vocês estão cursando, né? Então, o que eu venho falar hoje em relação a isso para vocês? Então, todos os trabalhos de vocês que forem, né, se tiver algum dado para ser analisado, seja quantitativo ou qualitativo, vocês podem entrar em contato comigo para a gente ver da melhor forma que a gente vai fazer a análise desses dados, como é que a gente vai tratar esses dados, se é simples ou se é um pouco mais elaborado, né? Que seria a parte da contribuição da estatística no projeto contextualizado de vocês, o institucional, tá? Então, assim, como eu não sei aí, né, qual é o tema de cada um, então, eu não tenho esse conhecimento, eu vou deixar a cargo de vocês. Então, todos os trabalhos, qualquer trabalho que tiver alguma análise de dados, tá, apresentação descritiva de algum dado, entre em contato comigo, a gente pode falar por e-mail, tá? O meu e-mail é daniel.moraes@ufjm.edu.br. É melhor a gente fazer por lá do que pelo Moodle, tá? Porque o Moodle, às vezes, eu olho dia sim, dia não,
ou às vezes eu posso, né, às vezes no dia que você manda mensagem querendo uma informação mais rápida, às vezes eu não olho, e o e-mail eu olho todo dia, às vezes 2 vezes por dia, tá? Então fica mais ágil por lá, tá bem? Então, eu vou deixar aí o caminho aberto para você, as portas abertas, para que quem tiver que trabalhar algum tipo de dado estatístico, descritivo ou apresentação, o que for, né? Seja só apresentação de dados simples ou desde que tenha que fazer também alguma análise estatística, entre em contato para a gente fazer isso junto, para a gente fazer essa contribuição no trabalho institucional, tá bem? Bom, o restante, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu vou passar pela nossa disciplina lá no Moodle, e vou passar rapidamente o que eu, a princípio, né, o que eu vou cobrar de vocês a primeira avaliação, o que é na segunda avaliação, tá? Deixa eu só compartilhar a tela. Hoje, como é a primeira web, é só fazer essa aula de apresentação para vocês, né? E aí, como a gente vai ter encontro semana sim, semana não, então fica tranquilo, nosso encontro para dúvidas, tá? Então, nós temos aqui a nossa disciplina, né? Que tem a aba de início, tem várias informações para vocês. Primeiros passos, que também são informações, já vou passar, tá? Direto. Deixa eu só liberar a entrada lá de... Aí. Bom, esse aqui que eu falei com vocês, tá? Então eu tenho aqui, vamos lá, subir um pouquinho. Ó, então eu tenho aqui o primeiro bloco, tá? Nesse primeiro bloco, a gente vai trabalhar aqui a parte de levantamento de dados, estatística descritiva, amostragem e distribuições amostrais, tá? E aqui, né, vem, como é padrão, tá? Eu vou ter sempre em cada bloco um fórum, um chat, se depois a gente precisar de executar essas dúvidas por chat, tá? Sempre aqui, ó, né, o link da web aqui, eu vou disponibilizar, já a Adriana fez um calendário para vocês, e aqui eu vou depois vir e disponibilizar a gravação da web para quem quer rever, quando for dúvida de exercício, ou para quem faltou, tá? Bom, então aqui a gente tem, basicamente, todo bloco. Eu vou ter aqui a mídia textual, tá? Eu tenho aqui, basicamente, que eu fiz para vocês uma página com alguns dados, tá? Mas é mais isso aqui, então eu tenho aqui exercícios resolvidos, no caso aqui é de distribuição, histograma, tá? Explicando, eu fiz um exercício na mão explicando como que é feito direitinho, tá? Depois, no audiovisual, os vídeos que eu gravei resolvendo esses exercícios aqui acima. Caso se alguém tenha dúvida, só visualizando a resolução, eu gravei o vídeo explicando passo a passo como que é feito o exercício que eu disponibilizei dentro da mídia textual, tá? Aqui em outras mídias, eu fiz um podcastzinho, lá tem alguns áudios que eu vou tentando disponibilizar para quem tiver algum interesse também. Tá? Aqui alguns simuladores, só para, às vezes, quem não conhece, tiver interesse, alguns simuladores de amostragem, né? São softwares que a gente vai jogando os dados e eles vão fazendo os cálculos para a gente, tá? Já como simulação. Material complementar, eu vou ter disponibilizado aqui para vocês algumas web aulas, apostila também PDF sobre os conteúdos aqui complementares, tá?
E aqui outro link aqui para disponibilizar o web aula para vocês. Bom, o que eu falei? Então, por exemplo, nesse bloco 1, a gente tem duas tarefas de fixação. Tá? Tem duas tarefas de fixação. Aqui são vídeos complementares do conteúdo. Aqui uns LTIs, que basicamente só uns quizzes que eu fiz para vocês, quem quiser depois testar o quiz. E aqui eu também tenho, no caso, três atividades de avaliação. Então, nesse primeiro bloco, eu vou ter 5 atividades de avaliação, ou seja, 1 ponto para cada atividade. Não necessariamente vai ser padrão, tá? Então, no bloco 2, eu posso ter, às vezes, uma de fixação, uma de avaliação. Então, é só vocês ficarem atentos a isso, porque, às vezes, eu não vou fazer, eu fiz uma do bloco 1, né? Fiz uma questão do bloco 1 só. Então, às vezes, ele vai achar que ganhou 1 ponto. Não, às vezes vai ser 2,5 e vai perder 2,5, porque não é padrão a quantidade de atividades por bloco, tá? E aqui está sempre um feedback. Depois, o que é esse feedback aqui da avaliação? É os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês resolvidos, tá? Só um segundo, gente. Um segundinho, que eu importei isso ontem, parecendo que deu algum bugzinho aqui. Primeiros passos. Aqui tá o nome está errado aqui, mas é primeiro bloco. Tá. Amanhã, para importação, eu vou fazer algumas correçõezinhas, mas aqui é no bloco 1, aí aqui já é bloco 2, tá? Então, deixa eu só conferir para baixo aqui. Aqui seria o 2. Aqui o 3, tá 2. E aqui o 3 seria o 4. Tá certo. É só o nome mesmo que, na hora de importar, parece que deu algum erro. Mas não tem problema, não. Então, vamos lá. O que eu vou cobrar na primeira avaliação? Então, o primeiro bloco, o conteúdo do primeiro bloco é levantamento de dados estatísticos e estatística descritiva, amostragem e distribuição amostral, tá? Isso vai cair na primeira avaliação. Deixa eu ver o conteúdo do segundo bloco para ver se vai cair. E o segundo bloco, estatística, tá? Deixa eu ver o terceiro aqui para ver se a ordem foi correta. Porque normalmente isso aí, tá? Então, o que eu vou cobrar na primeira avaliação? Eu vou cobrar o bloco 1 e o bloco 2 na primeira avaliação, tá? E na segunda avaliação, eu vou cobrar apenas o bloco 3, que é a parte de variáveis aleatórias, tá? Então, eu vou cobrar na primeira avaliação, é o bloco 1, que é toda a parte de estatística descritiva, aprender a fazer agrupamento, a fazer histograma, para fazer cálculo de frequência, frequência relativa, frequência acumulada, ponto médio, calcular moda, percentil, quartil, que é essa parte do primeiro bloco. No segundo bloco é a parte probabilidade, que vai cair também na primeira prova. Então, é o bloco 1 e o bloco 2. Na segunda avaliação, eu vou cobrar apenas o bloco 3, que está aqui agora como 2, mas eu vou alterar isso aqui, tá? Veio errado. Aqui seria o bloco 3, que eu vou cobrar na segunda avaliação. Então, segunda avaliação é só o bloco 3, tá? Que vai ser a parte de variáveis aleatórias, tá? Por quê? Porque é um pouco mais complexo na questão de análise. Então, eu vou dar menos conteúdo para compensar a parte que é mais complexa de analisar, tá? E o bloco 4
que seria o restante do conteúdo, eu vou cobrar apenas a entrega dos trabalhos, tá? De fixação e de avaliação, que aqui seria o restante do conteúdo, que é aplicações, né, de estatística, administração, teste de hipóteses, enfim. Eu vou trabalhar esse quarto bloco apenas como trabalhos, tá? Vou pedir para vocês alguns resumos sobre alguns temas, pedir para vocês aqui, né, para apresentar algumas aplicações da estatística, porque eu fiquei sabendo que muitos de vocês já trabalham na área, né, do serviço público, vários dentro da administração já pública. Então, para a gente pegar esses conteúdos e já trazer dentro da disciplina, aplicando alguns exercícios, aplicando alguns temas que vocês possam contextualizar dentro da disciplina de vocês, dentro do trabalho, tá? Então, o bloco 4 eu não vou cobrar como prova, vou cobrar apenas como aplicações práticas que vocês vão trazer, tá? E aí eu explico depois como que é feito, mas é simples, né? Você vai pegar uma disciplina e um conteúdo da matéria e contextualizar dentro do trabalho de vocês e apresentar. Tá bem? Deixa eu liberar aqui. Então, só para a gente recapitular, avaliação 1 é bloco 1 e bloco 2, basicamente estatística descritiva, tá? E o bloco 2, que é probabilidade. Prova 1. Prova 2, variáveis aleatórias, tá? Que eu vou cobrar dentro do bloco 2, tá bom? Ó, dentro do bloco 3. Bloco 4, não vou cobrar em prova. Alguma dúvida, gente? Alguém já deu uma olhada no conteúdo? Tentou fazer alguma coisa, apesar que a data, não sei se vai estar liberado, porque a data não está atualizada. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat, se tem alguém, pessoal falando. Deixa eu só interromper aqui para não ficar com esse efeito para vocês. Ô Marcelo, então, eu vou te falar que eu gosto também de blocos, é aquele que você seleciona lá em cima, né? O bloco 1, aí aparece só o bloco 1, o 2, só o bloco 2. Eu tentei fazer isso, eu sempre faço isso. Eu prefiro assim. Eu que dava os cursos de capacitação de Moodle para os professores, sabe? Da parte de informática. Só que eu não estou conseguindo. Quando eu mando lá selecionar em blocos, ele não faz em blocos, né? Ver, vou até tentar aqui, vamos tentar aqui de novo e vou ver se... Ontem mesmo eu mandei essa mensagem para o pessoal do TI, para eles verificar, para que eles pudessem verificar isso e ver se conseguia sanar. Quer ver? Olha só, vamos ver aqui, a gente vê se faz aqui de uma vez. Vem aqui em modo edição. De configuração. Eu vou lá embaixo. Gente, formato de curso. Aqui, formatos, aqui, tópicos. Aí eu venho aqui dentro de tópicos e formato de cursos com botões. Tá vendo? Ó. Clico. Vou descer lá e mandar aplicar. E vamos voltar para ver se a gente consegue, se eu consigo fazer dessa forma. Mas eu tentei ver se eles conseguiram arrumar. Eu tentei fazer isso quando eu fiz a disciplina e não estava conseguindo. Vamos descer aqui e ver. Aí, tá vendo? Dá erro aqui, ó. Tá vendo? Os botões ficam desabilitados. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desativar o botão de edição e ver se eles...
se vai dar certo. Cabeçalho. Aí, ó. Vamos ver aqui se vai dar. Aparentemente deu. Vamos ver primeiros passos. Deixa eu descer. Beleza. Ok. Isso, primeiro bloco. Descer até no final, porque quando eu fiz estava dando erro. Ok. Beleza. Bloco. Isso, esse aqui. Ó, tá vendo? Já não apareceu aqui o bloco 1 que estava lá, tá vendo? Aí eu vou corrigir depois colocando o título dele ali, tá? Beleza, deu. Seria o 2. Aqui seria o 3. Quarto. Isso. As referências. Tá, depois eu venho. Tá vendo? Aí deu algum bugzinho aqui, mas não tem problema não. Esse aqui depois eu venho aqui e deleto. Vou deletar esse aqui, que esse aqui não. Não é. Esse aqui é só um questionário que foi repetido de algum bloco. Questionário de avaliação. Beleza, mas então deu certo aqui. Aí amanhã eu olho com calma para ver se não ficou, não bugou nada, se está tudo certinho, tá? Mas a princípio tá, eles corrigiram lá o que eu pedi no e-mail ontem à noite, tá? Era isso, né? Que você questionou que era mais fácil de trabalhar? Não é isso, Marcelo? Beleza. Se for isso aí, beleza. Então tá tudo certo. Bom que a gente já fez aqui ao vivo. Eu sempre trabalho, eu gosto de trabalhar assim também, porque inclusive fica mais didático, porque senão você fica toda hora passando, né, e cheio de coisas. Mas eu tentei fazer ontem e não consegui, estava dando erro. Aí à noite eu mandei um e-mail para o Moodle pedindo para corrigir. É bom que você me falou, porque aí já fiz aqui agora. Tá bom? Então já está corrigido lá, já está por tópico. Tá? Amanhã eu dou uma passadinha, um filtro direitinho, e vejo se está tudo ok, e corrijo as datas também. Tá? Bom, pessoal, algumas dúvidas? Alguém tem dúvida sobre como que a gente vai fazer o andamento? Alguém já tentou mexer no material? Aparentou alguma dúvida já? Já apareceu alguma dúvida sobre o conteúdo? Bom, a gente vai trabalhar, a nossa tutora é a Natália, tá? A Natália Stokely, ela falou comigo aqui por mensagem no WhatsApp, falei com ela falou que ia entrar, falei com ela que não precisava, porque parece que ela já trabalhou com vocês no semestre passado, né? Então ela já conhecia vocês, eu falei para ela que essa web era só para a gente apresentar, porque eu não tinha trabalhado ainda com vocês, ela falou que já tinha trabalhado, não, a Natália é excelente tutora, né? Eu trabalhei no curso de administração já há uns 8 anos, né? A gente sempre trabalha junto, tanto que ela fez um concurso, né, para tutora agora esse semestre, aí ficou em primeira colocada lá, e aí ela podia escolher dentro das disciplinas que ela queria trabalhar, ela escolheu trabalhar comigo, porque a gente sempre trabalha junto. A gente dá muito certo o trabalho, porque eu gosto muito do jeito que ela trabalha também. Tá? E aí falei para ela que não precisava dela entrar, que a gente vai revezar, né? Cada semana tem uma web, eu com aula, ela com uma dúvida, tirar a dúvida de vocês, e aí eu liberei ela, falei para ela que não tinha necessidade dela entrar hoje, que a gente pode só revezar mesmo semanalmente, tá? Para dar uma aliviada para ela. Então é a Natália, vocês já conhecem, a tutora. Como que a gente trabalha, gente? Eu deixo muito livre, tá? A questão de dúvida. Eu tenho total confiança nela, então se precisar, vocês podem mandar a dúvida para ela, tá? Se quiser também pode mandar para mim, não tem problema, não tem essa hierarquia, vou mandar primeiro para ela, depois para o Daniel,
tá? Se vocês tiverem mais contato, familiaridade, pode mandar para ela. Se quiser mandar para mim direto, a dúvida pode mandar para mim direto, tá? Só o que eu peço para vocês, se quiser mandar no Moodle, pode mandar, tá? Mas pode ser que às vezes eu não responda no mesmo dia. Se tiver precisando de uma resposta mais urgente, me manda no e-mail, que aí eu olho, como eu falei, às vezes 2, até 3 vezes por dia no e-mail, tá? A gente vai trabalhar da forma, eu até conversei com ela, a forma que vocês já vêm trabalhando, tá? É uma coisa muito dinâmica, pode mandar, pode perguntar, nas webs mesmo, for aparecendo dúvida, pode levantando a mão e a gente tira a dúvida na hora, porque senão depois acaba esquecendo, tá? Dentro das aulas, tá? Das web aulas, eu trabalho muito a prova dentro dos exercícios que estão no Moodle, tá? Assim, às vezes 10% da avaliação, às vezes eu pego um exercício fora para poder, né, para poder até aguçar, às vezes o aluno está estudando bastante, que pega coisas fora, tá? Mas assim, se estudar dentro do conteúdo, dentro da plataforma do Moodle, estiver sabendo as listas de exercícios que eu postei ali, os exercícios que eu fiz nas webs, tá? Vai tranquilamente nas avaliações, viu? Eu não sou muito daquele professor que dá uma atividade, às vezes, fácil no Moodle, e depois na prova dou uma coisa, né, totalmente diferente. Não, eu tento ser muito coerente. Se eu vou dar uma prova difícil, eu também dou os exercícios para a gente trabalhar dentro do Moodle coerente com essa prova, né? Por quê? Porque na hora que chegar na prova, o aluno vai falar assim, nossa, eu não sei fazer, mas os exercícios estão lá no Moodle. O Daniel explicou, esse exercício estava lá, eu não lembro, tá? Mas não é aquela surpresa, nossa, essa prova não tem nada que o Daniel trabalhou dentro do Moodle. Eu não trabalho dessa forma, né? Porque eu gosto de estabelecer isso no início para a gente estabelecer mesmo as regras como a gente vai trabalhar ao longo do semestre, né? Então, eu gosto de trabalhar dentro das 4 linhas, o que é combinado, o que é trabalhado é o que eu cobro, né? Eu acho que eu posso cobrar, como eu falei para vocês, às vezes 10% no máximo, além do que eu trabalhei com vocês dentro de sala de aula, que é aqueles 10% que o aluno às vezes procura extra sala, que vai pesquisar numa apostila que eu deixei, numa web aula que eu deixei, né? Mas para aqueles que às vezes não tem tempo, né? Porque eu sei que vocês são atarefados, muitas vezes casados, com filhos, né? Então, às vezes, eu reconheço essa questão do temporal de vocês. Mas dentro do Moodle é suficiente para a gente ser aprovado dentro da disciplina. Se quiser expandir, é óbvio que a gente vai trabalhar os outros conteúdos que eu deixei para vocês, as web aulas, o material, as apostilas, tá bom? Mas isso é para quem tem um tempo para poder buscar isso. Quem não tem, o Moodle seria o suficiente para fazer uma boa prova, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Hoje quer perguntar do andamento, do que for, pode a gente perguntar. Tá? Hoje eu vou fazer só essa apresentação, essa metodologia, e já na próxima aula a gente já entra com as dúvidas, tá? Eu gosto de trabalhar o seguinte, porque como eu aqui eu não tenho uma lousa digital, né, a gente tinha uma lousa aqui, mas ela infelizmente estragou, e sabe como que é para fazer reparo, né? Demora um tempo. Eu não tenho mais essa lousa digital agora, onde eu fazia os exercícios, né? Então, eu não consigo fazer isso. Então, nos nossos encontros, nas nossas webs, eu vou trabalhar muito com vocês as dúvidas, tá? Então, assim, se for aparecendo as dúvidas, pode me mandar por e-mail. Se tiver perto da nossa web, o que eu vou fazer? Faço o exercício, resolvo, digitalizo, e na nossa web eu projeto para todo mundo e vou explicando, tá? Se tiver, Daniel, estou precisando mais urgente, eu faço a mesma coisa, digitalizo, mando para quem pediu a dúvida, e na web aula eu trabalho também essa dúvida apresentando. Daniel, estou com dúvida na hora da web, eu fui fazer um exercício antes, não dei conta, não tem problema, manda aqui, eu vou tentar explicar.
se eu não conseguir falando para vocês, faço rapidinho aqui na mão, tiro uma foto, digitalizo e apresento para vocês aqui mesmo, tá bom? A gente vai se virando nos 30 aqui, já que eu não tenho uma lousa digital, que era o ideal. Quando a gente tinha, eu dava aula para vocês, né? Nos nossos webs, eu pegava a ementa e ia fazendo ela toda, exercício, explicando. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho uma lousa digital, então fica meio impossível estar fazendo isso só apresentando para vocês, tá? Então eu vou trabalhar muito em cima das dúvidas de vocês, os questionamentos, se possível, sempre estudar, fazer uns exercícios antes da nossa web, né? Se tiver dúvida, mandar, porque eu trabalho essa dúvida com vocês na web já com exercício resolvido. Ok? Alguma dúvida, gente? Agora eu vou deixar com vocês. Se tiver alguma dúvida, um questionamento, pode falar. Por enquanto não, professor. Vamos ver quando a matéria começar, né? Tá, não, tá bem. Claro que pode surgir as dúvidas, tá? Mas assim, você vai que os exercícios que eu fiz basicamente vai destrinchando todo o conteúdo que eu cobro em prova. Os exercícios eu fiz à mão, tá? Tá feito à mão, eu fiz o exercício à mão e digitalizei para ficar até mais fácil de vocês entenderem a lógica ali. Eu vou fazendo à mão e vou escrevendo a explicaçãozinha de como está sendo feito, tá? Para ficar uma coisa mais fácil de entender. E caso não, como eu falei para vocês, não entendam a resolução, tem o vídeo que eu gravo explicando, tá? Que é basicamente como que eu quero tratar as webs. Se eu conseguir, mandando a dúvida antes, eu faço exercício, digitalizo e explico para vocês aqui ao vivo, tá? Marcelo, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Satisfação. Boa noite, colega. Tudo bem. Eu, particularmente, eu gostaria de aprender na sua disciplina ou adquirir noções sobre como a gente pode calcular um universo amostral, sabe? Uhum. Porque, assim, ultimamente a gente tem trabalhado muito nas nossas disciplinas com recurso de fazer formulário do Google Forms, essas coisas, Uhum. E aí eu pelo menos, assim, teria interesse em saber calcular quantas pessoas a gente poderia distribuir esse formulário para ter uma representatividade, né? Esses tipos de conhecimento, sabe? Sim, sim. Ok. Então, a gente vai trabalhar essa parte dentro desse primeiro bloco, né? A gente vai começar a trabalhar com os dados para poder distribuir esse uniforme, né? Distribuir esse universo uniformemente, tá? Pegar nas equações e fazer todos os cálculos, tá? A questão depois de trabalhar universo, aí a gente já vai entrar já logo no bloco 2, que é dentro de probabilidade, que a gente trabalha esses conceitos de universo. O que é universo? Como que eu vou estabelecer o que faz parte de todo aquele universo, e dentro desse universo vou criar os eventos que eu tenho interesse. Então, é basicamente ali o bloco 1 e o bloco 2, tá bom? Gente, eu sou muito também, assim, muito aberto, tá? Ao questionamento, como o Marcelo falou. Às vezes a gente, eu pego o conteúdo e levo a disciplina por um lado, que eu acho que eu entendo que seja, às vezes, o melhor para todos, né? Mas, como eu falei, eu não conheço a realidade, né, de todo, ou de quase nenhum de vocês, a realidade em si, e o que vocês almejam em cada disciplina. Então, é importante, como o Marcelo falou, porque se, às vezes, durante a disciplina, Marcelo, você se sentir e falar assim, pô, mas eu ainda estou com uma dúvida nisso, eu queria consolidar um pouquinho melhor nessa questão de como estabelecer essa porcentagem, essa confiabilidade no universo amostral que eu tenho que estabelecer, né? Então, aí vocês podem falar na web, que aí eu vou tentar direcionar, ou eu posso tentar criar um material à parte, disponibilizar ao Marcelo, então esse material aqui que eu disponibilizei para vocês,
é o que vai sanar um pouco a sua dúvida, tá? Então, eu vou tentando direcionar da forma que vocês forem colocando a demanda, do jeito que o Marcelo falou. Se então no bloco 1 e no bloco 2 ainda ficar alguma dúvida dessa demanda dele, você pode falar, oh, Daniel, ainda não ficou muito claro, ou eu quero entender um pouco melhor, ou não era bem isso que eu quis dizer lá no início. Então, vocês podem ir direcionando também dessa forma, porque como eu sei o conteúdo, para mim fica fácil direcionar para um lado ou para o outro. Tá? Então, mas aí eu preciso de um feedback de vocês, tá bem? Eu não sei se foram vocês, eu estou tomando uma disciplina também na matemática de cálculo diferencial integral. Tem muita gente fazendo essa disciplina que não é, essa disciplina do terceiro período, eu acho, né? Tem muita gente fazendo essa disciplina que não é do terceiro período, é do períodos mais à frente. Tem alguém que está na web que é de período acima do terceiro período? Eu estou fazendo o sexto período, mas essa matéria aí não. Eu já eliminei bastante matéria, que eu já fiz esse curso em um outro momento. Eu só estou fazendo a análise e avaliação. Ah, tá. Não, tá bom. Então, às vezes não eram vocês. Eu vou conferir direitinho, pode ser que seja outra disciplina, tá? Ok. Mais alguma dúvida, algum questionamento? O Marcelo fez? Não? Gente, então, vou dar boas-vindas a vocês, tá? Conteúdo a partir amanhã até meio-dia eu já faço a atualização de todas as datas, então, porque aí vocês já podem começar a fazer os exercícios, as tarefas, os questionários, para ir estudando, para se for aparecendo dúvida, vão anotando, tá? Então, boas-vindas a vocês, tá? E que a gente tenha um desenvolvimento de um curso aí esse semestre muito satisfatório para todos, né? Que eu consiga atender a demanda de cada um de vocês. Vou fazer o possível, né? Como o Marcelo fez um pedido, mas às vezes a gente não consegue atender uma demanda individual de todos, mas eu posso ter certeza que eu vou fazer o possível, tá? E caso não consiga alguma coisa em particular, eu também estou aberto para vocês para sanar alguma dúvida pós-disciplina, tá? Porque às vezes eu não tenho tempo, mas fora da disciplina também podem me procurar para o que for, tá? Outra coisa, eu queria falar para vocês essa questão de fora, extra. Eu gosto muito de publicação, de escrever, de artigo, de capítulo de livro, enfim, né? Uma coisa que a gente falou ontem, que a Adriana falou muito, bateu na tecla, que é incentivar vocês para escrever alguma coisa para o Sintap, né? Então, eu posso falar para o Sintap também, mas eu posso falar em outras coisas, né? Eu dei umas disciplinas nos últimos meses para pós-graduação, claro que é pós, né? Então é uma coisa, uma pegada diferente, mas dá para a gente fazer, tá? Porque parece que tem muita gente que já trabalha na área, né? Então tem uma experiência muito boa que a gente pode utilizar, a gente pode contextualizar, né? Nessa última disciplina de técnicas educacionais que eu trabalhei, nós publicamos, eles confeccionaram 54 artigos em 3 meses que a gente trabalhou, em 3 disciplinas. Desses 54, nós já publicamos já 22, um livro com 12 e mais 10 artigos à parte. Ainda tem mais aí quase 30 artigos que a gente vai submeter, não publicou ainda porque eu guardei, falei, vamos publicar tudo de uma vez. Então, se alguém tiver interesse em escrever um artigo, um capítulo de livro, pode me mandar um e-mail que a gente vai trabalhando, né? Daniel, eu já tenho um projeto, já escrevi alguma coisa, mas não está saindo, tá? Pode me mandar, pode falar que tem interesse, que eu vou ajudando vocês na orientação para a gente escrever esses artigos, tá? Eu dou aula, né, para você de estatística, mas, por exemplo, nós publicamos muito esses 50 artigos, muito na área da educação, porque era técnicas educacionais após. Publicamos muitos capítulos de livro dentro de uma pós que eu dei de direitos humanos. Então, eu gosto muito também de trabalhar nessas outras áreas, tá? Então, eu tenho uma experiência
muito grande já também na área de publicação, enfim. Então, se alguém tiver algum interesse nessa área, entra em contato que a gente começa a desenvolver, tá? Até interessante para a gente, caso não consigo muito para fora, mas pelo menos para a administração pública, para o Sintap, né? Quem sabe a gente não consegue ir numa turma toda, a gente conseguir fazer aí uns 10 artigos, uns 10, pelo menos resumos, tá? Contextualizando aí dentro do contexto, dentro da realidade do trabalho de vocês, a gente pode escrever alguma coisa, né? Dentro de saneamento básico, nós escrevemos alguns artigos de saneamento básico dentro da prefeitura de Itaobim, né? Sobre análise de vigilância sanitária, também lá na feira de Itaobim, tá? A gente já escreveu também alguns artigos. Então, assim, quem trabalhar já dentro de prefeitura, dentro de algum público nessas cidades, entre em contato comigo para a gente já começar a ver o que a gente pode escrever, vamos tentar buscar um tema para a gente contextualizar e escrever alguns artigos, pelo menos resumos para o Sintap, tá bom? Então, aí eu estou aberto, eu aguardo, quem tiver interesse, me manda que a gente começa a desenvolver, tá? Gente, então, no mais, eu agradeço a presença de vocês, né? Vamos ter um excelente semestre aí. Amanhã o conteúdo já está disponível 100% com as datas atualizadas para vocês. Tá bom? Aí aguardo as dúvidas, podem encaminhar para mim, para a Natália, e vamos lá, tá? Então, desejo a vocês a todos uma boa noite. Semana que vem a Natália entra com vocês para o plantão de dúvida, tá? Boa noite, gente. Obrigado, viu?